Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online. Nós estamos no segundo domingo após o Pentecostes e nesse período a igreja está iniciando uma nova fase dentro do seu calendário litúrgico, o período conhecido como Tempo da Igreja. E nesse período a igreja cristã reflete de maneira especial sobre o seu trabalho como uma instituição de Deus aqui neste mundo. No culto de hoje nós vamos meditar especialmente sobre o tema Somos trabalhadores da lavoura de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos acompanhe. Para iniciarmos o nosso culto, vamos ler do Salmo 90, versículos 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Até aqui as palavras iniciais do Salmo, e vamos iniciar então o nosso culto louvando ao Senhor. Cantamos o primeiro hino. Vamos invocar agora o nosso Deus triuno, em nome de quem nós celebramos este culto. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor querido, mais uma vez estamos dispostos a celebrar culto a Ti em nosso lar. Suplicamos por Tua presença graciosa em nosso meio, abençoando-nos mais uma vez com a Tua palavra, conduzindo a cada um de nós a fé em Teu Filho Jesus e a uma viva esperança de vida eterna. Ajuda-nos também e anima-nos para uma vida cristã, no trabalho da Tua lavoura, da Tua seara. Acompanha-nos assim e abençoa-nos, é o que pedimos e pelo que Te louvamos, em Teu santo nome. Amém. Um homem estava à beira da morte e ele queria corrigir um erro do passado. Anos atrás, ele havia brigado com o seu melhor amigo e desde aquela briga, eles nunca mais se falaram. Querendo resolver então esse problema, o homem enfermo pediu que o seu velho amigo viesse visitá-lo.
E o amigo foi. Quando o amigo chegou, aquele que estava à beira da morte lhe disse que tinha medo de partir deste mundo sem reparar o mal-entendido que havia entre eles. Então, ele estendeu a sua mão ao amigo e disse: eu te perdoo. Você também me perdoa? O amigo disse que sim. Mas, quando já estava saindo, o doente lhe disse: mas lembra de uma coisa, se eu melhorar, isso não vale. Essa pequena história ilustra muito bem a nossa dificuldade em perdoar. O perdão que nós concedemos, geralmente ele é superficial ou então parcial. O perdão que nós damos pode ser motivado pelo medo, ou para acalmar a nossa consciência, como no caso dessa história, ou até para nós adquirirmos uma certa vantagem sobre a outra pessoa. Mas em nenhum momento o nosso perdão se iguala ao perdão de Deus. Podemos até dizer que perdoamos, mas ao menor atrito nós resgatamos aquelas ofensas passadas. O perdão de Deus é diferente. O perdão de Deus é pleno, é perfeito, é integral. Quando Deus nos perdoa, não há mais nenhuma lembrança por parte dele dos nossos pecados cometidos. Nesse momento, convido a você para juntos reconhecermos mais uma vez os nossos pecados e suplicarmos por esse perdão maravilhoso do nosso bom Deus. Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, queremos agora, em verdadeiro arrependimento, reconhecer a nossa transgressão da Tua lei. Reconhecemos que pecamos de inúmeras formas e constantemente. Lamentamos profundamente por cada pecado cometido, nos entristecemos pelos nossos erros e suplicamos, Senhor, pelo Teu perdão. Perdão pleno, perfeito, integral de todos os nossos pecados. Limpa-nos mais uma vez de toda a sujeira do pecado. Tira de sobre nós toda a culpa, toda a maldade. E olha, Senhor, a partir de Jesus, como se nós nunca tivéssemos cometido pecado algum. Perdoa-nos assim, plenamente, completamente. É o que suplicamos, Senhor, em nome de Jesus, o Teu amado Filho, nosso Salvador. Amém. Eu lhe pergunto se mais uma vez você foi sincero nesse momento, se a sua súplica de perdão ao Senhor foi verdadeira, se você está de fato arrependido dos seus pecados. Se a sua resposta é sim, então eu, na qualidade de ministro da palavra do Senhor, com alegria lhe anuncio: fique em paz, perdoados estão todos os teus pecados. E faço esse anúncio em nome do nosso Deus triuno, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como é maravilhoso o perdão que nós recebemos de Deus. Vamos então louvá-lo, adorá-lo, cantando o próximo hino 550 do Inário Luterano: Deus tem amado.
tem amado o mundo inteiro, Deus tem amado também a mim. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. Achei-me preso em vil pecado, achei-me preso sem salvação. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. Jesus querido me foi mandado, Jesus querido salvou-me a mim. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. Jesus tornou-se por mim culpado, Jesus tornou-se meu Salvador. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. A ti louvores, amor eterno, a ti louvores eu cantarei. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. Passamos para as leituras bíblicas do nosso culto. A primeira leitura é a leitura do Salmo, capítulo 100, onde lemos assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. As nossas demais leituras bíblicas serão feitas novamente por membros da nossa paróquia. A leitura do Antigo Testamento nós encontramos em Êxodo, capítulo 19, versículos 2 até 8. E essa leitura será feita pela Rosemar, membro da congregação São Paulo de Presidente Kennedy, Verê. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, na qual acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendo visto o que fez os egípcios, como vós leveis sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Obrigado a Rosemar pela leitura, e seguimos agora com a leitura da Epístola, Romanos,
capítulo 5, versos 6 até 15. E essa leitura será feita pelo Anderson, membro da congregação São Pedro Apóstolo de São Jorge do Oeste. Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 15. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Também agradecemos ao Anderson pela leitura. Seguimos agora com a leitura do Santo Evangelho. A leitura do Santo Evangelho nós encontramos em Mateus, capítulo 9, versículos 35 até o capítulo 10, versículo 8, onde lemos assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai.
Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Depois, na mensagem, nós vamos retornar a esse texto. Vamos juntos confessar a nossa fé cristã, você aí na sua casa, eu aqui na igreja, utilizando as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nós cantamos o hino 330, Em Nossa Vasta Terra. Em nossa vasta terra, do sul ao Amapá, nos vales e na serra, teu nome soará. A todos os recantos nós vamos sem temor, com jubilosos cantos, pregando o Salvador. De Deus as maravilhas que vemos ao passar, por selvas e por ilhas, por rios e pelo mar. São tantas, são imensas, mas cegos muitos são. Professam falsas crenças, vivendo sem perdão. E nós que conhecemos brilhante luz da fé, nas trevas deixaremos aquele que não crê. Sem mais demora vamos falar-lhe do perdão, que por Jesus gozamos a eterna salvação. Seu nome proclamado a toda geração, traz ao desventurado a paz e a redenção. A terra consagrada ao nome de Jesus será abençoada, andando em sua luz. Queremos agora meditar na palavra do Senhor, o Santo Evangelho que lemos antes, sob o tema Somos trabalhadores da lavoura de Jesus. Que o Senhor Jesus nos guie, nos oriente, nos abençoe ricamente nesse momento. Amém. Jesus foi um grande trabalhador. Ele se esforçou muito para anunciar a todas as pessoas o Evangelho do Reino. Diz o nosso texto bíblico que ele percorria todas as cidades, todos os povoados, ensinando as pessoas
e curando as pessoas. A situação espiritual daquelas pessoas causou em Jesus um impacto muito forte, muito profundo. Jesus sentiu pena daquela gente. A situação da multidão aflita e exausta, contemplada por Jesus, é comparada a um rebanho de ovelhas aflitas, abandonadas no deserto, sem pastor. Ou então por uma colheita que está a se perder por falta de trabalhadores, por falta de ceifeiros. A situação espiritual das multidões de hoje não é diferente da época de Jesus. Jesus nos diz que a seara, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Há muito trabalho a ser feito, mas há poucos dispostos a trabalhar. A seara, a colheita de Deus, é sempre grande, porque abrange o mundo todo, todas as pessoas. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas, que ouçam o evangelho do reino, que creiam em Jesus. A mensagem a ser anunciada é bem clara: o reino dos céus está próximo, está na pessoa de Cristo, está ali no meio deles. Quem crer em Cristo tem o reino e é membro desse reino. Mas quem são os trabalhadores do Senhor Jesus? No relato do Evangelho que lemos, Jesus chamou 12 discípulos para um trabalho mais amplo e intensivo. É verdade que Jesus possuía mais discípulos, e certamente esses também anunciavam a palavra de Jesus ali onde eles estavam, onde viviam. Hoje, Jesus continua chamando discípulos para esse trabalho. Muitas vezes são jovens que deixam para trás a família, os amigos, o trabalho, a carreira e outras coisas para estudarem no seminário e serem pastores, para se dedicarem integralmente na função de anunciar a mensagem de Cristo. Mas não são somente estes que são pastores, que são trabalhadores do Senhor Jesus. Na verdade, todos os discípulos de Jesus estão engajados no trabalho da sua lavoura. Talvez você esteja se perguntando: quais são os serviços nesse trabalho da lavoura de Jesus? Em primeiro lugar, o nosso trabalho, o nosso serviço é ganhar para Jesus os membros da nossa família. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 41 e 42, nós lemos assim: ele chamou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Esse texto está se referindo a André, irmão de Pedro. A primeira coisa que ele fez foi procurar o seu irmão, membro da sua família, e falar de Jesus a ele. Em segundo lugar, nós vamos recomendar Cristo aos amigos pessoais, aqueles que são mais chegados a nós. Também no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45, lemos assim: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno.
filho de José. Filipe fez isso. Encontrou um amigo, um companheiro, alguém próximo a ele, e lhe falou sobre Jesus. Em terceiro lugar, nós vamos buscar salvar almas da morte em geral. Em Tiago, capítulo 5, verso 20, lemos assim: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. É verdade que o trabalho de conversão não é nosso propriamente, mas é do Espírito Santo. É o Espírito de Deus quem converte pessoas. No entanto, Deus quer nos usar para esse trabalho. Nós somos a boca de Deus quando falamos de Jesus às outras pessoas. Em quarto lugar, nós não vamos negligenciar oportunidades, desprezar oportunidades. Em 1 Coríntios capítulo 16, verso 8 e 9, lemos assim: ficarei, porém, em Éfeso, até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Paulo está percebendo uma grande oportunidade para o trabalho no reino de Deus em Éfeso, e ele não quer desperdiçar essa oportunidade, ele não quer negligenciar isso. Ele vai ficar ali, porque uma grande porta e oportuna porta se abriu para o trabalho da igreja. E em quinto lugar, nós vamos buscar orar pela causa de Jesus. Em Efésios capítulo 6, verso 18 a 19, lemos assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo conclama a igreja a orar por ele, por todo o trabalho, por todos os santos, todos os cristãos, para que ao abrir da nossa boca, a palavra seja ali anunciada com coragem, com intrepidez, de forma pura, correta, verdadeira. Portanto, vamos orar pela causa de Jesus. Em Colossenses capítulo 4, verso 3, também lemos assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Novamente Paulo conclama a igreja a suplicar, a orar, para que Deus crie oportunidades para a sua palavra ser anunciada. No Evangelho de hoje, Jesus também fala em oração. No versículo 38 nós lemos: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus também nos chama, nos convida à oração. Nós precisamos nos compadecer das pessoas que não conhecem Jesus, assim como Jesus se compadeceu daquelas multidões. Há pesquisas que mostram haver cerca de 2,3 bilhões de cristãos no mundo, mais ou menos 30% da população mundial. Isso significa que 1 em cada 3 pessoas é cristã. Dentre este número, 2,3 bilhões, é óbvio que nem todos são de fato cristãos, porque muitos não vivem a fé cristã, mas apenas se consideram cristãos.
Não há como saber o número exato de cristãos, mas isso não é o mais importante. O mais importante é reconhecer que há muitas pessoas necessitando ouvir a palavra de Deus, conhecer o Salvador Jesus. No mundo inteiro, 2 em cada 3 pessoas não são cristãs. Em cada 3 pessoas no mundo inteiro, 2 não são cristãs. Seguem outras religiões, outras filosofias. Há vários países no mundo, especialmente no Oriente, em que a fé cristã é bem pequena. No entanto, com certeza, há muitas pessoas também na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa rua, ou até mesmo na nossa casa, que não conhecem Jesus. Nós precisamos nos compadecer dessas pessoas, e a exemplo de Jesus, nos esforçarmos para levar a elas o Evangelho Salvador, a palavra de Deus. É a fé neste Jesus que nos salva e que salvará outras pessoas a quem nós também falarmos. Naquela ocasião, Jesus sentiu que havia uma grande necessidade de parceiros para pregar o Evangelho a todos os lugares, para todas as pessoas. Ele orientou e enviou apenas 12 trabalhadores para a seara. Hoje, Jesus continua fazendo o mesmo. Você e eu somos orientados pela palavra de Deus e somos enviados ao mundo como representantes, como embaixadores de Jesus. Somos enviados com a mensagem do amor de Deus ao mundo de pecadores. Onde quer que você esteja, fale sempre de Jesus às pessoas que estão ao seu redor. Não se cale. Seja um trabalhador da seara de Jesus. Que Deus assim nos guarde e nos abençoe. Amém. Bom pastor Jesus, torna-me fiel e abençoa todos os meus esforços no trabalho da tua seara, para levar a tua palavra salvadora adiante. Anima-me, encoraja-me e capacita para esta obra. Amém. Nós vamos cantar o próximo hino do nosso inário, número 327. Ergue-se o estandarte. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Na cruzada invicta, quem quer hoje entrar, e o Evangelho aos povos com fervor pregar. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Luta contra as trevas, luta contra o mal. Vamos à peleja santa divinal, dar combate ao erro, à superstição, proclamando aos homens Cristo a redenção.
isso estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Vinde ao bom combate, sem esmorecer, de valor eterno, glória vez de ter. A quem quer segui-lo, eis que diz Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ergue sua estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Salvador, confio em teu grande amor, entro na batalha com vibrante ardor. Daqui em teu serviço saiba a cruz tomar, e teu santo nome hoje e sempre honrar. Ergue sua estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Vamos agora orar ao Senhor, agradecer e pedir sempre pela sua ajuda. Convido a você também nesse momento a se concentrar, a curvar sua cabeça, a levar os seus pensamentos ao Senhor em oração. Nós oramos. Senhor nosso Deus, agora nos voltamos a Ti em oração, nossos pensamentos, nossas palavras se voltam a Ti e Te agradecemos por todas as dádivas que Tu nos dás, todas as Tuas bênçãos que de forma generosa Tu concedes a nós. Reconhecemos que de nenhuma delas somos merecedores pelo fato de sermos pecadores, mas mesmo assim, por causa do Teu imenso amor, Tu nos-las concede. Graças Te damos pelas bênçãos materiais e também pelas bênçãos espirituais. Agradecemos pela saúde, pela comida, pela família, pela casa e por todas as demais bênçãos. Te agradecemos pela fé em Jesus, pela certeza de salvação e vida eterna. Agradecemos pela paz que Tu nos dás, pela esperança. Senhor querido, também suplicamos pelo Teu constante cuidado com cada um de nós. Tu conheces a cada um de nós, sabes das dificuldades pelas quais estamos passando, e suplicamos que Tu estejas conosco e nos abençoes de maneira muito especial. Aqueles que estão enfermos, suplicamos que a Tua mão curadora se estenda sobre cada um destes, que Tu renoves as forças, devolvas a saúde, se assim for do Teu querer, porque sabemos que Tu tens poder para tal. Entregamos a cada um hospitalizado ou em seu lar em Tuas mãos. Ampara e conduz a cada um. Também lembramos daquelas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras em meio a essa pandemia. Talvez perderam seu emprego, tiveram que encerrar as atividades de sua empresa. Ampara cada um, abençoa cada um e faze com que esse período difícil pelo qual passamos logo se encerre
para a tua honra, para a tua glória, amado Senhor. Também ainda pedimos pelo nosso país, nosso estado, nosso município. Abençoa a todos nós, de modo especial as nossas autoridades. Também lembramos da tua igreja, espalhada por esse mundo afora. Que o teu Espírito Santo sempre guie e abençoe o trabalho de pastores, missionários, evangelistas, o trabalho de todo cristão na tua seara, na tua lavoura, para que o trabalho de cada um produza bons frutos para o engrandecimento do teu reino aqui neste mundo. Que a tua palavra continue a ser anunciada, Senhor, e que mais pessoas venham te conhecer e crer em ti. Todas as demais questões nós entregamos aos teus cuidados, orando a oração que o teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do nosso bom Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Com a graça de Deus, chegamos ao final de mais um culto online. Que bom que nós temos esse recurso e podemos assim em nosso lar celebrar culto ao Senhor. Enquanto perdurar esse período de pandemia que dificulta a nossa reunião, nosso encontro na casa do Senhor, vamos continuar assim celebrando o culto online ao nosso Deus. Desejo a todos a bênção do Senhor, a paz do Senhor. Fiquem todos na companhia do nosso bom Deus. Encerramos o nosso culto cantando o último hino 389, Estamos no Mundo.